Olá, aqui quem fala é Patrícia Roberto e hoje nós estamos no quarto vídeo da série Recomeçar. Eu gostaria de começar lendo um texto da Palavra de Deus que está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, que diz assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? E aqui nesse texto Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre a oração, sobre chegar diante de Deus e pedir alguma coisa. E aí ele fala isso, que se nós, sendo seres humanos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Eu gostaria de contar para vocês uma história. Eu sou a terceira de 4 irmãos. Lá em casa nós somos 3 mulheres e um homem. E nós nascemos num lar evangélico, meu pai, pastor. E quando eu era criança, assim, eu sabia que meu pai me amava, eu amava meu pai, mas eu era aquela filha assim meio arredia. Sabe, aquelas que ficam mais pela beirada, assim, não tem muito coragem de chegar perto, de abraçar, de beijar, de conversar. E eu era bem assim. E muitas vezes eu via minha irmã, chegando perto do meu pai, abraçando, beijando, mas eu não conseguia me expressar assim, eu não conseguia me aproximar dele dessa maneira. Talvez porque ele era um homem bravo, bem linha dura, e muitas vezes nos corrigia, duramente. Ele não aceitava determinados erros e aquilo para mim me mantinha um pouco distanciada dele. E muitas vezes ele estava assim sentado no sofá da sala e eu passava correndo, correndo para lá, correndo para cá. E às vezes eu passava e ele me pegava pelo braço e falava assim: vem aqui, Branca, senta aqui perto do pai. E ali ele me colocava agarradinho nele ali, eu ficava agarradinha nele um pouquinho ali. Mas aquele lugar não era confortável para mim. Então a primeira oportunidade que eu tinha, eu cascava fora. Eu saía daquele lugar e ia brincar, ia fazer o que eu achava que eu deveria fazer. E é interessante que esse meu relacionamento com meu pai, meio arredio, aquele amor meio à distância, meio olhando de longe, ele influenciou no meu relacionamento com meu Pai do céu, com Deus. E minha vida, durante muitos anos, longos anos da minha vida, eu amava o Senhor, eu sabia que Ele me amava, e eu ia para a igreja, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus quando eu tinha 7 anos de idade, eu entreguei de verdade, e eu orava, eu lia a Bíblia, e eu participava de tudo na igreja, mas o meu relacionamento com Deus era mais ou menos parecido com o meu relacionamento que eu tinha com meu pai quando eu era criança. E por que eu estou falando isso aqui? Porque nós estamos falando a respeito de recomeço. E é interessante nós entendermos hoje aqui que o Senhor, Ele não vai fazer um recomeço na sua vida antes de restaurar o seu relacionamento com Ele. Antes de restaurar o seu relacionamento de filho e pai com Ele. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Primeiro, Ele quer que você se aproxime dEle. Ele quer que você entenda que Ele é um Pai amoroso, que Ele te ama e que Ele tem o melhor para você. Porque é interessante quando nós vemos o Pai assim, Deus assim, dessa maneira meio distante, meio arredio, como eu era quando eu era pequena. Nós não confiamos de que tudo que Ele faz é para o nosso bem. Nós não confiamos de que quando Ele nos conduz a algo é para o nosso bem. Quando Ele nos diz não, é porque Ele nos ama. Porque muitas vezes nós queremos ouvir o sim de Deus, mas o não, por causa muitas vezes do nosso relacionamento com Ele, o tipo de relacionamento que nós temos com Ele, esse não soa como algo assim, é porque sou eu. Porque se fosse o outro, ele não agiria assim. E muitas vezes Deus quer restaurar isso dentro de você. Ele quer restaurar o seu relacionamento com Ele. Ele quer que você se aproxime dele, que você entenda que você é filho.
e que é amado por Ele. É interessante na palavra de Deus que durante toda a Bíblia, se nós formos lendo e acompanhando o decorrer da palavra de Deus, nós vamos poder observar que o único objetivo de Deus, desde lá do início, desde a queda do homem no Jardim do Éden, é se relacionar com o homem, é restaurar esse relacionamento que ele tinha com o homem lá no jardim, de se encontrar todos os dias, de conversar todos os dias. Era um relacionamento de intimidade, era um relacionamento gostoso entre pai e filho. Não havia segredos, não havia barreiras. Mas muitas vezes nós mesmos, por causa da nossa vida, das situações da nossa vida, nós criamos barreiras entre nós e o nosso Deus. Assim como eu mesmo criava barreira entre eu e o meu pai, por achar que ele era bravo, que ele ia me corrigir, que ele ia chamar a minha atenção, que ele ia me dar, de repente, um couro, né? Na nossa época, nós, quando fazíamos coisa errada, o nosso pai nos dava um couro. E aquilo era um relacionamento que tinha barreiras. Tinha algo que me impedia de me aproximar mais do meu pai. E é interessante nós entendermos que muitas vezes nós carregamos situações da nossa vida, do passado, para o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei como foi o seu relacionamento com seu pai, talvez tenha sido um relacionamento muito bom, amável, gostoso, de companheirismo, de amizade. Mas muitas pessoas de repente tiveram um pai abusivo, tiveram um pai violento, um pai de repente sério, durão, como era o meu, sabe? Muitas vezes, e esse relacionamento que você tinha com o seu pai, a sua maneira de se relacionar com ele, muitas vezes nós trazemos para o nosso relacionamento com Deus e não conseguimos enxergar o nosso Deus como esse pai amoroso, porque de repente não tivemos um pai terreno amoroso para conosco, pelo menos não no nosso ponto de vista. E então esse relacionamento com o Senhor Jesus, com o nosso Pai do céu, ele precisa ser restaurado antes que Deus venha e faça um recomeço na sua vida. E é interessante que aí eu caminhei a minha vida toda com o Senhor, depois mais tarde eu me casei. E foi muito estranho, porque quando eu fiquei viúva, esse sentimento de um pai duro que ia me corrigir, ele voltou para o meu coração. E eu pensava, sempre vinha no meu coração, porque será que eu fiz de errado dessa vez? Por que Deus está agindo assim comigo? Por que Ele me tirou? Por que eu estou perdendo? Por que eu oro e nada acontece? Porque eu orei pedindo ao Senhor a cura, né, do meu falecido marido. Eu orei pedindo a cura dele durante 2 anos. E aí no fim ele faleceu e isso para mim trouxe aquele sentimento que eu sentia com o meu pai, de que ele era duro, de que ele ia chamar minha atenção, de que ele ia me corrigir. Ele voltou para o meu coração com relação a Deus. E foi um processo assim bem interessante a partir daí, porque veio esse sentimento, é como se fosse uma raiz de amargura que já existia e que depois, quando aconteceu isso, ela veio à tona novamente. E aí, depois de um tempo, eu resolvi ir para o seminário. Eu estudei bacharel em teologia no Cristo para as Nações durante 4 anos. E eu fui para o seminário. E a coisa mais interessante, mais linda que me aconteceu é que o Senhor, Ele começou a se revelar a mim ali, naquelas aulas de seminário, através da palavra. À medida que eu ia estudando a palavra, eu ia entendendo quem era esse Deus. Eu ia entendendo que aquele Pai, Ele me amava. Que aquele Pai, o Deus eterno, Ele não era um carrasco. Ele não era um Pai que só queria me corrigir e me disciplinar quando eu fizesse alguma coisa de errado. E eu comecei a entender isso. E tinha dias que eu voltava daquele seminário, chorando aos prantos, sabe, entendendo a vida de Deus em mim, e o Espírito Santo começou a quebrantar o meu coração ali, e foi derramando amor no meu coração, e eu comecei a enxergar o meu Pai do céu como um Pai que me amava,
como pai que tinha o melhor para mim, como pai que sabia o que estava fazendo e para que rumo estava levando a minha vida. Muitas vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida e nós não conseguimos recomeçar, porque não entendemos e não queremos entender que o nosso Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele sabe o que Ele faz. As escolhas de Deus são sempre melhores. Muitas vezes vivemos situações porque não quisemos ouvir o Senhor, porque não ouvimos um direcionamento dEle e tomamos atitudes que não precisávamos ter tomado se tivéssemos buscado dEle uma direção. Ou talvez porque foi o que aconteceu e nós precisávamos passar por aquilo para que pudéssemos crescer, para que pudéssemos amadurecer na nossa vida com o Senhor, para que pudéssemos entender quem é esse Deus. Nós não poderíamos continuar como crianças mimadas, que pede, bate o pé e o pai lhe dá. Só que não é assim, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que é responsável, Ele é um Deus que diz sim, mas Ele também é um Deus que nos diz não. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje essa questão de nós nos sentirmos filhos, de nós nos sentirmos amados por esse Deus. Deus não vai fazer um recomeço na sua vida, Ele não vai trazer novidade de vida para você, se você ainda tem um sentimento por Ele, com reservas. Ele não quer que você viva esse tipo de vida, Ele quer que você entenda o amor dEle por você e viva essa vida. E sinta essa paternidade. Ele não quer que você se sinta um órfão ou um filho bastardo. Ele quer que você se sinta filho. E Ele quer restaurar isso em você. E através da palavra de Deus ali naquele seminário, o Senhor foi trazendo vida para dentro de mim. Ele foi me fazendo entender essa paternidade de Deus. E a partir dali, daquele tempo que eu estava ali, à medida que o tempo foi passando, Deus começou a restaurar, Deus começou a fazer novas coisas, a minha vida começou a mudar. Porque eu me lancei em Deus, eu me lancei na palavra de Deus. Queridos, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes. E ela é capaz de dividir juntas de medulas, e ela é capaz de dividir alma de espírito. Ela vai bem profundo, ela vai aonde é necessário, e ela penetra, e ela faz, e ela muda, e ela restaura, e o Senhor quer fazer essa restauração na sua vida. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer que o Senhor, Ele ama você. Ele é o mais interessado em te ver feliz. Ele é o mais interessado em que você tenha um recomeço, uma nova vida nele. Então se lance nele, se lance na palavra dele, no estudo da palavra. Cresça, conheça a Deus todos os dias, porque Ele quer fazer o novo. E como eu disse nas palavras passadas, nos outros vídeos, Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. Ele não vai colocar remendo novo em vestimenta velha. Ele quer fazer novo. Ele não pega o vaso e Ele remenda o vaso, não. Ele desmancha e Ele faz de novo. Então deixa Deus fazer na sua vida de novo. Se lance nele. Entenda que Ele é Pai amoroso e Ele te ama. Eu gostaria de encerrar esse vídeo aqui hoje também, orando por você. Sabe, enquanto eu estiver orando, peça ao Senhor que derrame quebrantamento no seu coração. Peça a Ele que te faça entender esse amor dEle por você, esse carinho dEle por você, que quando Ele te diz não, é porque Ele está te protegendo de algo ali na frente. Que quando muitas vezes as coisas não dão certo, não é porque Ele não te ama, é muito pelo contrário, é porque Ele te ama. E Ele quer que você mude de rumo, Ele quer que você mude de direção, Ele quer que você tome uma posição diferente diante dEle e diante das pessoas.
Sabe, queridos, Deus, Ele quer te honrar diante das pessoas. Ele quer que as pessoas vejam que Ele te restaurou. Mas antes disso, Ele mesmo quer ver restaurada a sua comunhão com Ele e a sua vida com Ele. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nesse dia eu coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa que está vendo, assistindo esse vídeo. Pai querido, que o Senhor venha restaurar dentro de cada um, ó Deus, o amor pelo Senhor. Que cada um possa entender, ó Deus de amor, o seu amor por elas. Que cada um possa entender o seu amor de Pai. Que nenhuma dessas pessoas, ó Pai, que estão me ouvindo, se sintam mais órfãos ou se sintam filhos bastardos, mas que eles possam entender o seu amor, que o Senhor derramou o seu sangue ali na cruz, foi por amor, que o Senhor veio nessa terra, foi por amor, foi porque o Senhor nos escolheu, foi porque o Senhor nos ama, e o único desejo do coração do Senhor é de restaurar essa comunhão de cada pessoa com o Senhor. É de trazer de volta o nosso coração para o seu coração. É de entender o quanto o Senhor nos ama. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos refaz e que nos transforma a cada dia. Eu gostaria de te abençoar nesse dia. Eu gostaria de te dizer que você é precioso demais para o Senhor. E Ele tem coisas novas para a sua vida. Sabe por quê? Porque hoje é tempo de recomeçar. Deus abençoe a sua vida.